Provérbios capítulo 4, versículo 20, 21 e 22, que diz assim: Filho meu, atenta a minhas palavras e às minhas razões, e inclina os teus ouvidos. Não as deixes apartar-se dos meus olhos, e guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vidas para os que acham e saúde para todos o seu corpo. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos orar pelo irmão Tomé, que está enfermo, para que Deus venha dar saúde a ele, para que ele possa vir mais e mais aqui na casa do Senhor. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, diante da Tua presença, Pai, quero Te agradecer, Senhor, por essas famílias que já estão aqui, meu Deus, reunidas em um só propósito, Pai. Um propósito de Te adorar, Senhor, aleluias. Pai, aqui eu quero apresentar, Senhor, as pessoas que estão enfermas, Pai, que estão precisando de um milagre de cura, Pai. Visita nessa noite, visita nesse momento ali o irmão Tomé, Senhor, o diácono dessa casa, Pai, que se encontra enfermo, Senhor. Nós repreendemos aquela dor que ele sente naquela perna, meu Pai. Senhor, dê saúde a ele, Senhor. Abençoe ele, abençoe a irmã Selma que está ali, meu Deus, cuidando dele, Pai. Meu Deus, para que ele possa ser curado, Senhor, para que ele venha mais e mais aqui nessa casa, Senhor. Sabemos que é um diácono, um ancião aqui da tua casa, e que nós sentimos saudade, Senhor, de quando eles não estão aqui, Pai. Porque nós queremos todos os irmãos, Senhor, aqui reunidos em um só propósito, Pai. Abençoa, Senhor, o irmão Tiago que está aqui. Abençoa a esposa dele que não pôde vir. Aleluia, Jesus. Abençoa, meu Deus, as nossas vidas, Pai, que viemos ali do Calcar. Meu Deus, abençoa, Senhor, a irmã Nilda, o Ícaro que está aqui nessa noite. Meu Deus, abençoa os irmãos que não vêm, Senhor. Toca nesses irmãos, dá força, dá ânimo, Senhor, para que eles possam sentir sede de vir para a tua casa, Pai. Meu Deus, abençoa cada um, Senhor. Livra de todo mal, livra dos perigos do mundo, Senhor. Meu Deus, estamos já nesse final de ano, sabemos que é perigoso, meu Pai, mas nós já apresentamos as famílias, meu Deus, a vida dos jovens nas tuas mãos, para que o Senhor cuide, para que o Senhor dê livramento, Espírito Santo. Meu Deus, abençoa o nosso pastor que está ali no Juazeiro, ministrando a Santa Ceia, Pai. Abençoa ele, a esposa dele, Senhor. Meu Deus, nós apresentamos cada irmão quadrangular nas tuas mãos, Pai. Abençoa os levitas nessa noite. Abençoa cada um que vai vir aqui à frente, Senhor. Louvar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Abençoa o meu esposo que vai ministrar a palavra daqui a pouco. Meu Deus, que a palavra seja uma palavra de bênção, Senhor, de conforto para nossas vidas, Senhor. E nós apresentamos diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ouvir o meu pai que vai louvar. Depois dele é o irmão Tiago. Amém? Amém. Aleluia, Jesus. Você vai ler alguma coisa aí? Depois dos louvores chama, viu? Boa noite e a paz seja convosco. Amém. Tempestade estou enfrentando, mas eu vou até o fim. Aleluia, Senhor. Deus inimigo chega e se Aleluia, Senhor. que eu não vou resistir. Todo entregue em tuas mãos, ó Senhor. Abra a porta pra mim. Oh, Deus abençoe. Abra a porta pra mim, Senhor. Abra a porta pra mim. Eu estou precisando de Ti. Abra a porta pra mim.
abre a porta pra mim. Obrigado, meu Deus, a porta recebe. Amém. Aleluias, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és tudo que tenho, sim. És um presente de Deus para mim. És o amor da minha vida. É quem me traz inspiração para eu compor essa canção e dizer que te amo, sim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Glória a Deus. Tu és a minha alegria nas noites frias e sombrias, quando eu estou na solidão. Tu estás sempre me olhando, a tua obra trabalhando, e quero sempre ser assim. Tu és o amor da minha vida, a bênção que ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Tu és o amor da minha vida, a bênção que ilumina, que me dá força pra viver. Senhor, segura em minhas mãos, não deixe eu cair no chão. Quero contigo ser feliz. Com Jesus sempre feliz. Amém. Eu agradeço a oportunidade de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém, Jesus. Vamos receber agora o irmão Tiago. Amém. Amém. Aleluia. Amém, louvado seja o nome do Senhor. É um motivo de muita alegria poder estar na casa de Deus para exaltar esse nosso Deus que é tão maravilhoso, irmãos. Eu me sinto honrado de poder louvar e exaltar o meu Deus. Oh Deus, abençoa, Jesus, a cada um que veio a esse culto e os que não vieram também, Senhor. Vem abençoar cada um, Senhor, com seu poder. Aleluia. Toma os pedaços do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser
Fale com o Senhor. Quero te seguir por esse caminho e dar meu coração pra teu louvor. E quando os dias maus vierem despedaçar o meu ser, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Oh, toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Quando penso no que passei, minha vida foi tão ruim. Eu tentei tantas vezes ser feliz e ter pra onde ir. Mas agora que Jesus mudou a razão por que seguir, vem pra mim, toma os pedaços do meu ser. Oh, toma os pedaços do meu ser. Jesus, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Do meu ser, torna tudo novo, Pai, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Toma os pedaços do meu ser. Torna tudo novo, Jesus, para mim. Quando eu perdido e bem triste estiver, toma os pedaços do meu ser. Oh Deus maravilhoso, aleluias. Louvado seja o nome do nosso Deus. 1 Deus.
O nosso Deus, Ele é grandioso, Ele está além de tudo, e nada é impossível para nosso Deus. A dor de procurar e não achar uma saída, é tão sofrido ver alguém perdendo a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se clamar a petição não respondida, de se esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas Ele vem, aí o nosso Deus, e vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu. Depois de 4 dias Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida, a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Esse é o nosso Deus. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando já se perde a vida, Ele ainda tem a solução. Esse é o nosso Deus, aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Oh Deus maravilhoso, aleluia! Mas Ele vem aí e vem para decidir se o teu caso está perdido. Ele faz o impossível, pois Ele tem poder. Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi Ele quem apareceu. Depois de 4 dias Lázaro morreu.
Senhor. Glorificado seja o nosso Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Pode vir. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz esteja convosco. Amém. Irmãos, abra as vossas Bíblias em Isaías. Deixa eu ler. Isaías 43, versículo 18 ao 21. E diz assim a palavra de Deus: não vos recordei do passado, e nem cuidei das coisas antigas. Eis que eu faço uma nova coisa. Isso já germina, não percebeis? Sim, abrirei uma rota no deserto, rios na estepe. As feras me glorificarão, os chacais e os avestruzes. Porque coloquei água no deserto e rios na estepe, para saciar a sede do meu povo, meu eleito. O povo que formei para mim proclamará em meus louvores. Amém. Aleluia. Essa palavra para alguns é uma palavra profética, porque Deus está dizendo aqui nessa Bíblia que está dizendo essa palavra que não olhe para as coisas antigas, porque você tem que olhar para a glória de Deus, que um dia Ele virá. E Deus também está dizendo que não olhar para as coisas antigas, não olhar para aquelas coisas antigas que você queria. Você não vai pegar elas e trazer para a casa de Deus, não. Você vai ter que olhar para as coisas novas que Deus está vindo na frente. E um dia, pode ser qualquer dia, fique atento, tem uma palavra em 5, se não me engano. Fique atento, pois Deus pode vir qualquer hora. Os anjos não sabem, o filho não sabe, mas só quem sabe é o Pai. Amém. Essa foi a minha oportunidade, eu me dá pela oportunidade. Amém. Glória a Deus, aleluia, é verdade. Glória a Deus, nós temos que estar na casa do Senhor, é o melhor lugar de nós estarmos. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, que eu vou orar pelas ofertas. E depois que eu orar, o irmão Tiago vai cantar o louvor. Amém? Amém. Eu já passo a palavra para o meu esposo que vai ministrar essa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui diante de Ti, Senhor, nós consagramos as ofertas e dízimo para o mantimento da Tua casa. Pai, abençoa, Senhor, cada um que vai ofertar, que oferte com amor para a obra de Deus, aleluia. Que Deus venha abençoar, venha multiplicar, Pai. Que nunca falte a nossa oferta para o mantimento da obra do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos exaltar o nosso Deus. Abra o seu coração. Oh Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Aleluias. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Fale com Deus nessa noite, aleluia. Fala. Perto quero estar, eu quero estar perto de ti, Senhor.
quero te ofertar mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Obrigado, Senhor. Não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Estou aqui na tua presença, Senhor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Estamos felizes, né, pela visita das nossas irmãs. Que Deus abençoe, sejam bem-vindos, volte sempre. Glória a Deus, nós estamos aqui sexta-feira e hoje já estamos aqui, nós vem a 30 quilômetros da minha casa para cá, mas o Senhor Ele tem cuidado de nós, irmãos. Né? Terça-feira estamos ali na congregação do Cocá, que é onde nós também auxiliamos ali o pastor Monteiro. E nós só temos que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós, pelo cuidado, aleluia, pela vida dos nossos irmãos, amém? Amém. Vamos receber aqui o meu esposo que vai ministrar a palavra de Deus nessa noite. Uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é muito demais, amém? Aleluia. Glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como a minha esposa acabou de dizer, eu fico feliz pela vida das irmãs que aqui estão. Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês. E aqui é a casa do Senhor. As portas estão abertas, porque grandes coisas Deus já fez nesse lugar, com pessoas que passou, parou a moto, olhou para cima e viu que ali havia uma plaquinha indicando uma casa de oração, uma casa de Deus, e já entrou pessoas aqui e já saíram maravilhadas, e nós somos testemunha disso. Hoje nós vamos meditar um pouco lá no livro de Lucas, no capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Nós estamos em um tempo em que os olhares, os pensamentos, as palavras, elas estão como uma espada de dois gumes. Então nós vamos refletir um pouco lá em Lucas capítulo 11. A partir do versículo 1. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu vou ler apenas 5 versículos, 4 versículos para nós. E aconteceu que, estando ali a orar em certo lugar, quando acabou
disse-lhe os seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. E disse-lhes: quando orares, dizeis, prestem atenção: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados e nos conduz a perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a quem nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas nos livra de todo o mal. São apenas 4, 5 versículos que nós temos aqui no livro de Lucas para a nossa reflexão de hoje. Quando a gente olha para o primeiro versículo, a gente já começa a perceber, estando ele a orar em certo lugar. Estamos nós aqui hoje na casa do Senhor. Aí você vê que ali, eles, vendo que Jesus estava orando, eles também pediram que Jesus ensinasse eles a orar. Eu acho interessante esse trechozinho, porque eles pedem que Jesus ensine eles a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Muitas vezes, vou já voltar aqui para o texto, nós erramos, porque nós criamos os nossos filhos e nós empurramos tudo nas mãos e nós não ensinamos a orar. E chega um tempo em que a rebeldia, as maldades do mundo que chegam até os ouvidos das pessoas, elas começam a prejudicar. Falta de quê? De oração. O agradecimento. Irmã Nilda, eu sou de uma família, quase um exército, como eu já contei aqui. Mas meu pai, ele colocava as comidas na mesa. Enchia, parecia um ciclo de cadeira desse aqui. Todos os filhos se alimentavam na mesa. Todos eles oravam agradecendo o alimento. Hoje, nós vemos que essa oração, ela pede para ensina-nos a orar, como João ensinou a ser. Glória a Deus. E o que eu entendo é que quando eles pedem para ensinar a orar, eles estão querendo alguma coisa a mais. Assim como nós estamos hoje aqui na casa do Senhor, ninguém está aqui à toa. Ninguém saiu da sua casa, deixou seus afazeres à toa. Quando você se dirige à casa do Senhor, você tem um propósito. Eu não conheço a dor do coração de nenhum dos irmãos que aqui estão, mas Deus conhece cada um. E nós chegamos à casa do Senhor também para orar, para ensinar-nos a orar e para entender o poder da oração. Versículo 12 ele diz: quando orares, dizeis: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha só, ele já está nos ensinando que nós devemos elevar os nossos pensamentos ao Pai que está onde? No céu. O Santo de Israel, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas quando nós pedimos a Deus para que Ele venha com o teu reino sobre nós, nós precisamos de uma coisa. Nós precisamos estar preparados para que o reino de Deus se cumpra em nós. Seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Será que essa humanidade
e que está aqui hoje, ela está fazendo exatamente a vontade de Deus? Será que nós estamos preparados para fazer a vontade de Deus? Eu fico olhando, imaginando, pensando, quando eu estou ali na minha casa, nos meus afazeres, eu já estou começando o livro de Daniel, porque eu leio a Bíblia todo dia, 6 capítulos, às vezes eu consigo ler só 2 por causa do meu trabalho, e vem as meditações. Mas eu fico me perguntando, viva no teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Será que nós, como seres humanos, nós estamos exatamente fazendo com que essa oração se cumpra em nós? Será que não tem alguma coisa em nós que esteja faltando, irmão Tiago? Para que nós possamos exatamente dizer que Lucas 11 se cumpre em nós? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós temos defeitos, que ninguém é perfeito. Mas quando você diz assim, venha nós com o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí vem a pergunta: será que nós estamos fazendo a vontade do Pai aqui? Porque muitas vezes não é só estar sentado na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus. É preciso que você ouça e bote em prática aquilo que você ouviu. Às vezes a gente também tem que ser vigilante. Mica, eu vi você falar na vigilância aqui, né? Vigiar e expor, porque não sabeis o dia nem a hora. Mas quando eu estou falando de fazer a vontade do Pai, você também tem que ser vigilante. Quanto fazer a vontade do Pai, alimentando o mendigo, alimentando o passageiro da rua que não tem teto? Porque Satanás também coloca alguém lá na porta da sua casa para que você se compadeça e dê um copo de água e ele observe assim onde é que está a fragilidade da sua porta, se você é uma mulher que bebe sol e se há alguma coisa que ele possa voltar e fazer para levar vantagem. A gente tem que fazer a vontade de Deus, mas também tem que vigiar que às vezes o mendigo que chega na porta da sua casa, ele não é mendigo. Ele é maltrapilho, confundidor de mentes para se aproveitar de você. Mas quando você alimenta o mendigo, quando você alimenta o necessitado, quando você ajuda o seu próximo, você está fazendo a vontade de Deus. Mas tem algo aqui que vai chamar mais atenção ainda. Tem algo que vai chamar mais atenção. Quando nós estamos diante do mundo cruel como nós estamos agora, a fé de muitas pessoas é colocada numa balança, porque eu posso olhar para o Jesus, será que essa pessoa é realmente crente mesmo? Será que essa pessoa crê em Deus mesmo? Aí eu fico reduzindo aquela pessoa o máximo que eu puder. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Não estou fazendo a vontade de Deus. Então é aí que a gente tem que observar os nossos dias de hoje, como é realmente que nós estamos fazendo, se realmente aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus. A gente tem passado nesse vai e vem da vida, irmão Tiago. Você conhece a distância que nós moramos? Você conhece a bendita da estrada que nós trafega? Que ontem a gente recebeu uma visita do irmão e disse: se eu tivesse uma dentadura, eu tinha perdido. Eu disse: coloca uma lindazinha na boca assim para sustentar o queixo, porque muitas vezes a gente morde até a língua, né? Eu gosto de brincar, mas é uma péssima estrada. Mas a gente tem que se deslocar, a gente não pode deixar de fazer o ritmo do Senhor. E mesmo perdendo a dentadura, como ele disse, ou masticando a língua, a gente tem que estar aqui. 30 quilômetros. Está aqui 2 anciões, 82 e 86, que fazem questão de comparecer conosco aqui na casa do Senhor para ouvir a palavra. Vocês ouviram os louvores? Glória a Deus. E a gente tem que fazer a vontade do Pai, porque Mateus também diz: quando você é novo, você estende o seu braço, coloca uma roupa e vai para onde você quer. Quando você é velho,
estendem os teus braços, colocam uma roupa e te levam para onde você não quer ir. O que acontece com muitos dos idosos hoje é que eles estão indo para onde eles não querem. Porque nós bem sabemos, graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida do sogro e da sogra, eu não tenho mais pai, senão já estava com 85 anos. Mas é tão bom quando você pega um anciãozinho e leva ele lá onde ele quer ir. Mas é tão bom também quando ele diz não, e você respeita o não deles, porque a vida deles já não é mais como a nossa. A gente pula, a gente come, a gente pinta, como diz a criançada, e borda, mas nós já temos que respeitar a idade. Mas estão aqui, vamos já voltar para lá. E a gente tem que fazer a vontade do velhinho, porque já não tem mais aquele vigor como nós temos. E aí você começa a entender que nós somos seres humanos, somos falhos. Eu vou já falar bem aqui da coisa que eu acho interessante. Quando você olha para esse texto, dá-nos um pão de cada dia. Todo dia Deus dá a nós a força para nós corrermos atrás do nosso pão de cada dia. Às vezes tem alguém, irmão Tiago, que já está como seu pai, já não tem mais aquele vigor, mas ele tem uma descendência, ele tem alguém para correr, mesmo que ele não tivesse, eu sei que ele tem reservas para que ele possa se alimentar sem poder mais trabalhar, mas tem alguém que pode ir lá e trazer o pão de cada dia, porque Deus dá a força, dá a coragem para a gente colocar o pão de cada dia, não só para a gente, mas para quem se depende da gente. Tem tanta gente dependendo de outras pessoas, tem tanta gente precisando da ajuda de outras pessoas, que aí já começa a aparecer os casos. Não olha. Não olha. Tem, mas não divide pão com seu irmão. Tem, mas fecha a mão. Mas ele quer o quê? Que Deus prospere na vida dele. Mas como é que Deus vai prosperar na vida de alguém que Deus coloca ali? Prospera na vida daquele ali para que ele ajude o seu próximo. Você prospera, quer que Deus prospere na sua vida, e você olha para o seu irmão que está ali, às vezes até com um chinelinho, maltrapilho, e você tem condição de comprar um chinelo, e você ainda passa na rua, muitas vezes acontece, com o seu carro, vidro fechado, e você não tem nem o discernimento de fazer um giro para passar um metro mais longe. Sabe aquele fininho que a gente chama? Que muitas vezes eu e a minha esposa deixamos caminhar do Colgar para cá, os carros falam, por que atropelar nós? E ela diz, para o acostamento. Se eu for para o acostamento, ele vai junto, daqui a pouco não tem que ir dentro do mato. A ignorância do ser humano. A ignorância do ser humano. Falta amor para você dividir o espaço, a calçada, a estrada, o alimento, a água. Porque tem muita gente que não tem mais coragem de dar nem um copo de água a ninguém. Um copo de água. Mas a Bíblia diz que quando você dá, quando você alimenta, se você der um copo de água a alguém, você está fazendo a vontade de Deus. Mas tem muita gente andando exatamente na contramão daquilo que a Bíblia nos ensina. Como eu estava dizendo aí no versículo 4, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a quem nos temos ofendido. Será que nós temos mesmo? Será que nós pedimos o perdão de Deus, mas nós não perdoamos o nosso irmão? Em um Tiago a gente vê que o olhar das pessoas, a crueldade que há no olho das pessoas, do ser humano é tão grande, que quando ele tem algo, quando ele adquire algo, muitas vezes a gente vê que está sendo tirado de alguém que está precisando de ajuda, e a pessoa vai lá e arranca aí um pedacinho para se sentir grande. Mas maldito é aquele que tira o pão de necessidade. E
quando a gente vê, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores, será que nós realmente perdoamos os nossos devedores? Será que realmente nós estamos alinhados com esse versículo? Porque muitas vezes a gente pede que Deus olhe para nós com um olhar de misericórdia, que Deus faça alguma coisa na nossa vida, mas nós estamos indo de contramão aqui que a palavra está dizendo. Por que eu estou dizendo isso? Eu já citava aqui um exemplo. O cara me deve R$100. Aí eu fico na porta dele todo dia. Às vezes até o cara está passando necessidade. Seu filho, a sua esposa às vezes está doente, mas o cara está lá, todo dia, martelando, tirando o juízo. Por que ele pegou algo emprestado? E ele está devendo esses R$100, mas ele não tem mais uma paz, porque todo dia ele está na cobrança. R$100. Aí às vezes ele deve algo a alguém também. Mas ele não quer que o cara chegue lá na porta dele. E às vezes quando o cara chega, que faz a cobrança, o cara vai dizer, eu dou R$1.000 ou R$2.000 para você ir fazer aquele serviço. Por uma besteira desse tamanho. Às vezes você briga por 100, mata por 10. Porque você quer que alguém pague a dívida, mas você não está olhando que você também deve alguma coisa. E aí nós temos que se alinhar, que para nós ser justos, nós temos que olhar aquilo que nós estamos fazendo, se nós devemos, se nós temos emprestado a alguém, nós devemos olhar a real situação do nosso irmão, porque muitas vezes o pão daquela pessoa, naquele dia, aqueles R$10 que ele pegou emprestado, você passou e tirou. Você passou e tirou. Perdoa os nossos pecados, assim que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E aí chega uma situação em que a gente olha para nós seres humanos. Será que nosso coração está realmente limpo? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Porque se nós pedimos que a vontade de Deus seja feita assim na terra como no céu, se nós fazemos essa lambança, como diz o linguagem popular, nós queremos que lá no céu esteja contaminado com essas coisas que nós fazemos aqui. De forma alguma nós devemos ter zelo pela palavra do Senhor, por aquilo que nós pedimos a Deus. Por aquilo que nós pedimos a Deus. E muitas vezes a gente peca, a gente, no nosso falar, no nosso agir do dia a dia, tem coisas que nós deixamos de agradar a Deus. Eu gosto de colocar a justiça para ser boa, ela tem que começar de onde? De casa. Eu sou de uma família bem grande, irmãs que estão aí atrás. Mas tem no Paraná, tem eu que sou convertido. Hoje eu moro em Itauá, eu sou convertido, o resto da minha família é toda católica. Inclusive estão tudo de festa. E a gente tem daqui o vô, daqui a avó, daqui a minha esposa, que já participaram por 3 anos seguidos de festas comemorativas e finais de ano no Paraná. Eles comem, eles bebem, eles fazem as coisas deles, mas nós não, como crentes, nós não sentamos na mesa do escarnecedor. Nós participamos de uma festa, mas quem vai apontar as coisas aponta para lá, e nós estamos lá de cá, separados daquilo que nós não queremos que contamine a nossa fé, que não contamine a nossa ligação com o nosso Deus. Talvez você pense isso aí é uma besteira, você pense não é besteira não, porque nós somos uma família de 11 irmãos vivos, que temos hoje, já morreram 2, aliás 12 vivos, e a gente peca até uma organização, porque a gente diz onde é que nós vamos passar a virada do ano? É na casa de fulano ou na casa de fulano? Mas a casa de fulano não tem uma área boa. Mas a casa de fulano, o
de ano comemorando o quê? O que eu tenho, o que você tem, o que você deixou de fazer? Quando você olha para essas comemorações de fim de ano, que as pessoas se juntam como família, nós somos diferentes, porque nós chegamos, nós consagramos o alimento, nós consagramos o ambiente, nós consagramos os nossos louvores, que para onde nós vamos, nós levamos o Levítico, já tem até uma caixa para a gente levar também, e a gente consagra tudo e a gente faz a diferença, porque nós fomos ensinados como evangélicos, como obreiros, como servos de Deus, de fazer a diferença. E hoje, falando de pecado, eu vi o pecado no meio da minha família por questões de casa de fulano e casa de fulano. O ano passado eu fui para a sua casa, mas eu esperava isso e esperava aquilo. O meu pai morreu em 2017, mas ele tinha uma coisa, irmã Nilda, que era sábio. E a Bíblia também ensina isso. O pai dizia que quem quer muito, traz de casa. Se você sabe que você é bem daquele jeito extraviado, coloque sua feira no carro e leve. Porque você não sabe onde é que você vai pousar. Às vezes você pode pousar na casa de alguém que não tenha condições de alimentar 20, 30 pessoas e você vai levar um exército. Aí você ainda sai e diz na casa daquela pessoa, eu olhei assim, eu vi bem pouquinha coisa. Você foi comemorar no final de ano, uma virada de ano com a sua família, uma confraternização familiar, ou você foi olhar o que o seu irmão tinha na despensa, na estante? Será que Deus quer que você saia da sua casa e saia da casa do irmão e saia da porta da varanda e da cozinha observando se o seu irmão tem alguma coisa? Será que você também poderia fazer diferente, não? Olhar se o irmão tinha uma feira, você às vezes como comerciante, como pessoas que podem alimentar 50, 100 pessoas, dar uma cesta a cada um. Será que você chegou ali e você olhou se o seu irmão tinha que comer? Aí às vezes, irmão, nós pecamos, porque muitas vezes a gente chega num lugar desse, uma festa de confraternização de fim de ano, é só comer e beber, e ainda tem um porém, que no meio de tudo aquilo ali tem. Será que você está mais na vontade de Deus? Porque aí você vai olhar, você vai perceber aquele irmão, esse irmão, qual é o que está mais bem vestido, qual foi o que contribuiu mais. Não é assim que Deus quer. Por quê? Quem é o maior no reino de Deus? Eu sou bem maior, quase 90 quilos, o Ícaro é um rapazinho. Mas nós somos todos iguais perante a Deus. Mas o ser humano egoísta é aquele que, entendeu? Ele quer sempre estar engravatadão, no melhor calçado, no melhor carro, e ele não olha que o ciclista, para Deus ele tem o mesmo valor, e Deus não olha para o que você tem. Ele olha para o seu coração. E quando a gente fala, perdoa os nossos pecados, a gente às vezes quer muito de Deus, mas a gente não oferece nem parecido com aquilo que a gente pediu. Porque nós estamos diante de uma sociedade que julga o seu andar, o seu vestir, sua casa, seu passeio. Tem gente, irmão, que acha que porque vai lá em Fortaleza, na Praia do Futuro, na Praça de Iracema, fez aquela viajona grande, ele fez grandes coisas. E ele acha que o banho que você levou seu pai, sua mãe, ele não assumiu que achou na série, tomar aquele banho ao ar livre. Deus está ali. Deus está ali. E você vê que ali seu pai e sua mãe tomavam banho ali no broco, naquele assunto, na série, como se ele estivesse no mar, na praia, entendeu? A felicidade no rosto daquele casalzinho de ancião, daquela menina especial que é a Janasélia. E aí a gente acha que Deus não está nesses momentos simples. Assim. Mas a sociedade, se ela julga cada passo dado. Eu estava olhando aqui, ó,
sexta-feira, a pregação da pastora falando sobre a vigilância. Que nós estamos, irmão Tiago, 24 horas por dia sendo vigiados. Como ser humano, como sociedade, como pessoas que pregam a palavra de Deus, nós estamos sendo vigiados. E nós temos que ter cuidado com o que nós fazemos na casa do Senhor, porque se eu fechar bem aqui a igreja e for bem ali na praça, aí lá eu sento numa mesa, eu trago 2 ou 3 ali que eu não sei de onde veio, eu começo a fazer algo diferente, alguém está me vigiando. Os olhos estão por todo canto ali para ver. Você viu aquele rapaz que estava pregando lá na quadrangular, ali no Tavazinho? Você viu o que ele está aprontando? Será que ele está pronto para me comer? Temos que ter cuidado com isso. Mas faz parte daquilo que eu estou pregando do julgamento. Que as pessoas elas querem que Deus esteja na vida delas, perdoando seus pecados, mas nós estamos longe daquilo. Nós estamos muito longe daquilo. Mas nós temos que aprender uma coisa, nós temos que se aprimorar todos os dias para que nós possamos fazer pelo menos parecido com o que a palavra de Deus nos diz. Porque igual não faz nada. Por que eu digo que nós não faz? Porque teve alguém maior do que nós, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, pessoas de grande conhecimento, pecaram. Nós também estamos sujeitos. A Bíblia diz que Eliseu é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então nós estamos sujeitos a tudo. Mas nós precisamos fazer como o irmão Edgar disse, estar vigilante. Está vigilante. Porque muitas coisas pesam sobre nós durante as nossas idas e voltas. Porque nós estamos sendo vigiados a todo momento. Eu sair de casa, ao eu chegar em casa, nós estamos sendo vigiados. E quando a gente está sujeito às mesmas coisas que Eliseu também, os julgamentos eles vêm. Os falatórios eles vêm. Mas a gente tem que ter sabedoria de Salomão, de saber discernir aquilo que nós ouvimos. Porque nós bem sabemos que são muitas coisas que entram no nosso ouvido, mas nós não queremos que parem. Os lixos que nós ouvimos, nós não queremos que parem, nós só temos que deixar parar aquilo que edifica as nossas vidas. Aquilo que não edificar, a gente tem que deixar passar. Tem que deixar passar. Porque se nós deixar levar por que todo mundo diz, nós não temos paz, não. Nós não temos paz. E muitas vezes a gente olha para uma casa que tem uma festa grande e nós olhamos para a casa da viúva e a Bíblia diz que é melhor você estar na casa que há luto do que na casa que há uma festa. Porque na casa que há um luto há, entendeu? Tem algum sentimento, tem alguém chorando por alguns. E na festa? A mentira, o eu, bolsão cheio e outras coisas a mais, e aí a vida ali não agrada a Deus. Eu sou uma pessoa que eu trago a palavra de Deus, mas eu gosto muito de brincar, faz parte. Eu disse para a gente ter cuidado com as viúvas. Cuidado com as viúvas, né? Ela acha ruim. Cuidado com as viúvas. E a gente tem que ter cuidado. Cuidado com os viúvas. E a gente tem que observar que os nossos dias de hoje, eles estão carregados. Estão muito carregados porque antigamente a gente não viu o que a gente vê hoje. Não via não. Antigamente você chegava numa casa, a lamparidazinha acesa, porque nem no Egito tinha lamparidazinha acesa, tinha 10, 15, 20 pessoas numa calçada cantando história.
sadias. Hoje, se você vê 10 pessoas numa calçada, você não queira nem saber o que está no meio. Você não queira nem saber, porque tem tudo saindo assim. E eu glorifico a Deus, porque eu já ouvi, porque eu disse agora há pouco que a minha esposa, que lá no interior onde eu morava, tinha uma casa de uma senhora da Assembleia de Deus, quando não tinha energia, que ela fazia um culto campal. A casa dela, numa dessa calçada, ali era a rua da estrada. Lá no final da estrada tinha umas linhas de casa, linha comum. Tinha umas forquinhas lá, juntava 40, 50 pessoas. Tinha vez de mulher, tinha 60 pessoas no interior escutando a palavra de Deus. Todo mundo de pé. Às vezes você colocava dois pedacinhos de pau em cima do outro, você estava em cima. E hoje você tem a casa de Deus, você tem a igreja, você tem a caixa de som, você tem a levita, você tem a água, você tem um banheirinho ali, graças a Deus, tem uma pia para você lavar o rosto. E a gente chama, e as pessoas não dão ouvidos ao chamado de Deus. E no meio de tudo isso também há muita mentira. Há muita mentira quando a gente convida alguém, porque a Bíblia nos ensina que as respostas nossas devem ser sim, sim e não, não. Se você não pode ir, não minta. Eu não vou, porque eu não estou pronto para ir. Não pode esperar que eu vou. Aí o irmão chega lá na igreja, convida alguém, fica desse jeito na porta, olhando de um lado para outro. E a pessoa que prometeu nem está preocupada se a irmã dele não está lá na esquina ali olhando, às vezes correndo risco até do cachorro aqui pegar. Lembra do cachorro? Pois é. Porque as pessoas elas prometem, mas não vão. Você visita 50 pessoas, você convida 50 pessoas para a igreja, você acha que vai ter 40. Quando você chega lá, se tiver 5, tem 1. Mas o que você ouviu de promessas não é fácil. Deus tem misericórdia das promessas que não são cumpridas, porque a Bíblia nos ensina que se você fizer um voto, trate de cumprir. Principalmente quando você promete que vem para a casa de Deus. Mas quando você diz que vem e não vem, você está exatamente aqui dentro desses versículos que eu acabei de ler. Você está fazendo algo que não está agradando a Deus, porque você está enganando não só a Deus, mas também o seu próximo. Você já pensou se você convida 10 pessoas para ir para a igreja? Aí o pastor diz: irmãos, convide pessoas para vir ouvir a palavra de Deus. Principalmente pessoas que ainda não são evangélicas, pessoas que não são crentes, para ouvir a palavra de Deus. E nós vamos fazer um sorteio de 10 cestas básicas. Aí a primeira convida 5, eu convido 2, o irmão do outro traz 1, o outro traz 3 e assim sucessivamente. Aí você diz: mas tem 10 cestas básicas lá, vai acabar sobrando até para mim. Aí você acredita que aquele pessoal que você convidou vão estar na igreja para receber uma bênção. E às vezes a bênção vai embora. A pessoa deixa de vir para a igreja, às vezes precisando de receber uma bênção também. E a bênção fica na igreja. A bênção às vezes vai para uma outra pessoa que você deixou de estar ouvindo a palavra de Deus. Por que eu estou citando isto? Porque eu também já fui vítima de situações cruéis. Porque eu cheguei na igreja lá em Parambu, pastoreada pela pastora Sandra. Eu saí a 18 quilômetros de moto do interior para a cidade. Sexta culto, domingo culto, quarta escola bíblica. Eu vinha, 18 quilômetros. E era mesmo naquela fase que todo mundo tinha aquele abençoado aqueles R$600. E eu estava com 6 costelas quebradas, sem direito a Bolsa Família, sem direito a nada e com o compromisso de cuidar de 3 crianças, porque eu era separado. Eu cheguei na igreja, a pastora quando entrou, mandou pegar o nome de umas pessoas e eu não sabia para que era.
Só que antes alguém já tinha entrado em contato com a pastora, pedindo a misericórdia de Deus que socorresse. Porque tinha alguém precisando de um prato de comida. Tinha alguém como o artesão Antônio precisando de um pouco de água e um pedaço de pão. E eu não estava diferente, só o meu não era pão não, irmão, era cuscuz. Quando eu saí de casa, eu deixei apenas meio quilo de arroz e um pacotinho de cuscuz mexido. E não tinha mais nada. E quando eu cheguei na igreja e passou o culto, a pastora foi e disse: "Ei, irmão fulano, que era diabo, diga aquelas pessoas que deram o nome aqui que não saem não, que a gente vai distribuir água." Aí eu olhei assim, eu vim por trás da cozinha e tinha cestas básicas. Não era grande, mas era uma cestinha que dava para fazer a diferença na vida de alguém. E minha barriga não era nem só a cozinha que estava seca não, a minha barriga também suava de fome, porque eu tinha saído 4 horas da tarde de casa, minha mãe morava na cidade, mas nem sempre eu achava minha mãe lá. E eu via as pessoas recebendo ali aquela cesta básica, e eu disse: "Meu Deus, se eu soubesse que essas cestas eram para ajudar pessoas necessitadas, eu tinha dado o meu nome." Eu sou parecido com o gênero, como quiser história, sadio, mas eu estava em situação vulnerável. Ali sobre mim estava toda vulnerabilidade, porque eu vi crianças brincando, dinheiro demais, prazer, até para quem não precisava, e às vezes tinha alguém mais necessitado. Mas era, como diz a história, naquele momento que prevalecia aquela lei, né? Você tem 18 anos, você tem que cuidar de mim. E eu estava padecendo, 3 crianças, sem nada para comer. Então, nas mãos de Deus, uma pessoa recebeu a cesta, olhou, braço cruzado na igreja, olhou assim. Aí disse: "Minha filha, nós ganhamos uma cesta. Como é que nós faz para levar?" Eu disse: "Eu posso ajudar vocês. A moto vai sem gasolina." Eu disse: "Eu posso ajudar vocês. Eu vou deixar a jovem e a feira e vem buscar a senhora." Talvez fosse a média de pouco mais de 1 quilômetro. Eu estava necessitado, mas eu poderia ajudar o meu irmão. Eu disse: "Eu vou deixar a moça com a feira e vem buscar a senhora." Só que faltou também um pouquinho de honestidade naquela mulher que ganhou a cesta, porque se ela tinha dito que eu fosse deixar a filha dela com a cesta e viesse buscar ela tinha que ter me esperado, porque eu já estava em situação de vulnerabilidade até da minha gasolina, né? Eu fui deixar a jovem, quando cheguei à igreja fechada, eu olhei um lado de outro, ninguém. Ela tinha com outra pessoa. Deus abençoe a vida dela. E aí eu fui para casa imaginando que aquela cesta, se eu tivesse chegado antes, um pouquinho tivesse dado meu nome, eu poderia ter ganhado uma cesta. Voltei para casa com a cara, coragem e fé em Deus, que eu não morreria de fome. Glória a Deus. Quando foi no outro dia, o telefone tocou, uma bênção. "Oi, bom dia, meu irmão, como é que você está? Ei, eu queria falar com você hoje. Ah, bem." Quando eu cheguei lá, eu tinha feito uma feira e tinha conseguido uma feira. Sabe o que é uma feira? Uma mulher que estava no miolo do Maranhão, se ele pode dizer. Elas eram amigas, a mulher ligou e disse: "Ei, eu tenho uma feira para seu irmão." Pensa numa feira boa. Até mamão ela mandou comprar, porque mamão é um bicho funerário. Ela mandou a grosseira e depois mandou deixar as frutas. Ô, glória. Deixa aí, diga ao seu irmão para já buscar umas coisas que são perecíveis. Tem umas coisas que é bem frágil, assim eu fui. Aí eu lembrei das feiras lá na igreja. Se eu tivesse recebido lá na igreja, talvez eu tivesse tirado, irmão, de agachas de alguém que tivesse na minha situação não pior. E aí eu agradeci a Deus por aquela bênção que eu recebi da minha irmã. E ela disse: "Olha, Deus é tão bom que a bênção que chega para você, chega para mim também." Eu vou já voltar para o versículo de aqui. Porque naquele momento eu estava precisando de alguma bênção que chegasse ao meu irmão, porque eu estava com 6 costelas fraturadas. Eu não podia trabalhar, eu tinha uma cinta por baixo do peito aqui, segurando meus peitos, porque eu estava com as costelas fraturadas. E sabe o que foi que aconteceu? Olha ali o bonitinho se fazendo de doer para ganhar um auxílio. E eu disse: "Ah, se essa
doenças que vinha fazer. Você lembra da história de Naamã, irmão Tiago? Que ele queria que o profeta Eliseu cobrasse daquele que foi lá onde ele estava para tirar aquelas doenças. Ele disse: o senhor podia ter cobrado. Ele foi lá, sem Eliseu saber, e disse assim: ei, meu senhor não cobrou não, mas ele se arrependeu e mandou que eu pegasse. Ele pegou o dinheiro, entendeu? Da pessoa, e o que foi que aconteceu? Ele recebeu a bênção e recebeu também a lepra, que era a maldição que estava sobre alguém. Então tenha cuidado. Tenha cuidado no que você vai fazer, porque você pode levar vantagem naquele momento, mas Deus é Deus. Ele está olhando o seu ir e o seu voltar. Salmo 146, não 139, né? Conheces o meu deitar e o meu levantar. Então cuidado. E a minha glorifique a Deus, porque naquele momento que eu estava na igreja, eu estava precisando. Mas era uma sexta-feira, sábado eu recebi uma bênção maior. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. A bênção veio dobrada. Mas eu tinha que estar na casa do Senhor, tinha que estar na presença de Deus, mas meus irmãos na igreja, para mim presenciar aquela situação de 11 pessoas que receberam uma cesta básica. Deus não dorme. Ele vê todas as coisas. Mas eu estava lá, eu ouvi com meus próprios olhos, mas eu não desejei a feira de alguém. Deus proverá na minha vida. No outro dia eu recebi a bênção de Deus. Você mereceu. E às vezes a gente diz: Pai, perdoe os meus pecados como eu perdoo os outros, mas muitas vezes você não perdoa não. Você quer que Deus prospere na sua vida, traga perdão, traga a bênção sobre você, mas você está com o coração a ponto de pisar no seu irmão, de não olhar para o seu irmão. E aí chega uma hora que a gente para pensar: meu Deus, será que eu sou digno de ser perdoado? Será que não tem alguma coisa em mim que esteja impedindo que eu receba a bênção tal? Porque muitas vezes a gente pede e não recebe, mas é porque Deus ele não dorme, disse bem a irmã, porque ele não vai colocar uma bênção. Ele não vai colocar uma água limpa no copo sujo. Ele vai primeiro tratar a pessoa, ele vai primeiro restaurar aquela pessoa para que puder abençoar. Porque não adianta, irmão Tiago, nós pedimos a Deus para nós comprarmos um carro bonito e no outro dia nós temos um carro e nós não temos uma casa nem para morar. Você vai botar o carro aonde? No meio dos ladrões? No meio da rua? Peça primeiro uma casa, não seja tão assim cobiçoso, não queira o primeiro carro, não, peça primeiro a Deus um teto. Porque você tem um teto, você pode alcançar com isso. Pede o teto do carro é luxo. É vaidade, para dizer a verdade. É vaidade. Você tem fé para andar. Mas você tem que primeiro se preparar para receber a bênção. Porque muitas vezes você pede a bênção e você não está pronto para receber. Está pronto para receber. E a gente tem que ter cuidado com o nosso ir, com o nosso voltar. Perdoe os nossos pecados, nós perdoamos aqueles que não nos conduzas à tentação, às leis do mal. E muitas vezes nós estamos pedindo a Deus para não nos conduzir à tentação, mas nós mesmos estamos colocando nós no precipício. E às vezes a gente dá culpa a Deus. Nós fazemos um monte de besteira. Vai dizer porque Deus permitiu. Será que Deus permitiu mesmo? Será que você não está fazendo tempestade? Colocando, como diz a história, colocando Deus à prova? Será que você não está fazendo alguma coisa ali para desagradar a Deus e achar que Ele é culpado por aquilo que você fez? Eu vejo que Deus ele quer muitas coisas na nossa vida, mas infelizmente, quando eu digo nós, a gente não está colocando nós aqui, nós estamos colocando nós seres humanos. Nós não estamos preparados, nós não estamos a ponto de receber essas bênçãos todas. A gente precisa se redimir, a gente precisa pedir o perdão, mas também tem que liberar o perdão. A gente tem que ajudar o nosso próximo para que nós possamos alcançar graças diante do nosso Deus. Mas se nós não for
Se nós não formos vaso limpo, se nós não se limpar, se nós não liberar perdão, se nós não perdoar o nosso próximo, se nós não fizermos essas coisas que a Bíblia diz, então se a vontade do Pai, assim na terra como no céu, a coisa não vai dar. Deus abençoe você que vem de perto. Deus abençoe você que vem de longe. Deus abençoe você que trouxe os seus pedidos para colocar diante do altar do Senhor. Eu não sei o que passa no seu coração, não sei a angústia que você está passando. Aí você vem na casa do Senhor, você procura ali, creio eu, você baixou sua cabeça, você levou os seus pensamentos ao Senhor. Que Deus tenha ouvido a sua oração. Que Deus abençoe o seu deitar, Salmo 139, o seu levantar, o seu ir, o seu voltar. Que essa palavra que você ouviu hoje, ela tenha edificado alguma coisa no seu coração, na sua vida. Para que você possa meditar mais tarde, amanhã, naquilo que você ouviu. Porque a palavra de Deus, ela diz que a palavra dele não volta vazia. Alguma coisa nós captamos, alguma coisa nós ouvimos que vai servir para a nossa vida. Eu convido aqui a minha esposa para fazer a oração final e depois eu dou a bênção apostólica, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mensagem, né? Ficou marcada nos nossos corações, eu creio. Vamos orar para nós ir para nossos lares, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, Pai, para Te agradecer por esse momento, Senhor, na Tua casa. Sabemos, meu Pai, que é o melhor lugar de nós estarmos é na Tua casa, Pai. E aqui eu quero agradecer pela mensagem, pelos louvores, por cada irmão que está aqui, meu Deus, que veio para ouvir essa palavra, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós. Que o Senhor abençoe os nossos familiares. Aleluia, Jesus. Se tem algum dos nossos familiares enfermos, que a mão santa do Senhor poderoso possa curar-nos hoje, em nome de Jesus. Pai, continue orando pela vida do irmão Tomé, diácono dessa casa, que está enfermo, Senhor. Repreenda aquela dor. Cuida dele, Pai. Abençoe ele, abençoe a irmã Selma, abençoe toda a família, Senhor. Abençoe os familiares das nossas irmãs que estão aqui, Pai. Eu não conheço, mas o Senhor conhece o coração de cada um. Abençoe a família da irmã Nilda. Eu já quero apresentar diante de Ti, Pai, a viagem que a irmã Nilda vai ter que fazer, meu Pai, esse ano que vem. Que ela venha ter uma viagem abençoada, cuidada pelo Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eu oro por cada irmão dessa igreja. Aqueles que não vieram, coloca vontade, coloca ânimo, coloca sabedoria para que eles possam vir para a sua casa. Abençoa a família do Ícaro, abençoa a minha família, a família do meu esposo. Aqui está minha mãe, meu pai, esse casal de ancião, que o Senhor possa cuidar deles cada dia mais. Porque eles adoram vir para a tua casa, Pai. E eu apresento cada um de nós nas tuas mãos. Abençoa o nosso pastor Monteiro, abençoa a pastora Sandra. Abençoa os irmãos da congregação do local, os que não puderam estar aqui, meu Deus. Mas que terça-feira eles possam estar ali, Senhor, na Tua casa. É lugar de renovo e de adoração. Aleluia. E nós apresentamos cada um diante de Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Coloque sua mão aí para lá. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a consolação do Espírito Santo de Deus seja por nós e por nossos familiares, hoje e para todos sempre. Amém. Pega na mão do seu irmão, Jesus te abençoe também, palavras irmãos, e abraços a Deus.